Olá você! Vamos continuar nosso estudo de Direito Civil? Hoje o estudo fica muito mais prático. Eu pergunto para você, você é uma pessoa que tem personalidade? O que é ter personalidade? Para o direito, ter personalidade é nascer com vida. Você já pensou sobre isso? Imagine o seguinte, olhe bem para essa pessoinha aqui. Essa pessoa tem capacidade de direitos e também tem obrigações? Se eu disser para você que essa pessoa tem 18 anos, você vai me dizer que essa pessoa tem direitos e obrigações. E se eu disser para você que essa pessoa tem apenas 7 anos? Ela tem direitos e obrigações? Pode se casar? Firmar um contrato? Vai deixar patrimônio quando falecer? Pode abrir uma empresa em nome dela? E se eu disser que ela tem alguma patologia que reduz a sua capacidade de raciocínio, o que nós chamamos de uma deficiência mental, uma deficiência psíquica ou até mesmo emocional, pode casar? Ter filhos? Contratar? E esta pessoa aqui, você acha que não é uma pessoa? Uma empresa é uma pessoa? Tem direitos, obrigações? Quem são os sujeitos de direito dentro da legislação? E este aqui, este bebezinho, tem direitos? Tem direitos. Tem obrigações? Pense. Alguma obrigação que um recém-nascido tenha? Tem que pagar alguma coisa? Assinar alguma coisa? E este aqui, tem alguma obrigação? Além de abanar o rabo pra gente quando chega em casa? Mas direitos tem? É muito complexo o raciocínio sobre sujeitos de direito. Quanto mais o tempo passa, talvez hoje você assista essa aula e eu te diga, olha, o animal, ele não é um sujeito de direito, ele não tem obrigações, e você vai ler lá um livro que trate sobre os direitos dos animais, de não ser maltratado, de não ser usado como cobaia, de não ser tratado como rinha de galo, briga de cachorro, de não ser abandonado. E aí você vai se questionar, bom, então ele é um sujeito de direito. Sobre todos esses questionamentos, eu prometo não responder para você. Você tem todo o direito e todo o dever de construir um raciocínio crítico sobre isso, porque a minha responsabilidade com você é falar sobre o ser humano. Então venha comigo que hoje nós vamos falar sobre a chamada pessoa natural ou a pessoa física. É a mesma coisa. Quando eu falo pessoa, você, operador do direito, tem que começar a distinguir pessoa física e pessoa jurídica. O CPF do CNPJ, aquela que nasce no papel e aquela que nasce de uma mulher. Essa é a distinção de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Então, falando sobre pessoa natural ou pessoa física, afinal, o ser humano, nós começamos a distinguir a capacidade em duas. Uma é a capacidade de direito ou de gozo, ou seja, todos nós. Qualquer ser humano é uma pessoa detentora de direitos. Ela pode usufruir dos direitos que o ordenamento jurídico nos dá. Agora, quando nós falamos de capacidade de fato ou de exercício, o negócio muda de figura. Porque quando eu te perguntei, esta pessoa pode se casar? E ela tinha 18 anos, você pensou, pode? E quando eu disse que ela tinha 7, você pensou, peraí, com 7 anos, não. Aí ela não pode exercer o direito a se unir a uma outra pessoa, a se casar. Porque isso seria, inclusive, crime de pedofilia. Proibido por lei. Se casar aos 7 anos. Ela pode abrir uma empresa? Ela pode comprar e vender? Você pode fazer um contrato com ela? Entende a distinção entre capacidade de direito e a capacidade de fato? Quando nós falamos em capacidade e personalidade, início da personalidade, tem 3 palavrinhas que gostam de se misturar na nossa vida e confundir o nosso raciocínio sobre os conceitos. Legitimidade, legitimação e personalidade. A legitimação é a capacidade especial para um determinado ato jurídico. Por exemplo, vou vender um imóvel e eu sou casada em comunhão universal de bens. Para vender esse imóvel, o meu cônjuge, o meu companheiro precisa assinar. Nós chamamos isso de outorga uxória, outorga marital, né? Isso legitima o negócio, ele se torna legítimo, né? Não vai ser passível de anulação.
Quando eu falo em legitimidade, nós estamos falando em capacidade processual. Quem é a parte legítima para demandar contra um devedor? O credor. Quem é a parte legítima para pedir o reconhecimento da paternidade? Se você pensou a mãe, você errou. A parte legítima para reconhecer paternidade é o filho. Ah, mas ele é menor de idade. Vai ser representado por quem tem a guarda. Mãe, avó, pai. Quem vai fazer o reconhecimento, quem exige o reconhecimento, quem é o autor da ação é o menor. Tá? E nós falamos também sobre personalidade. E personalidade é o nosso objetivo dentro da aula de hoje. Aposto que você vai conhecer coisas maravilhosas sobre o início da personalidade. Então fique muito atento. Vamos falar sobre o início da personalidade. E no meio disso, não tem como dissociar, precisamos falar do chamado nascituro. Então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Veja bem, início da personalidade. Nasceu com vida, o ser humano nasceu com vida, começou a personalidade. Mas que diferença faz, professora? Se ele nascer com vida e 1 minuto depois ele morrer, faz toda a diferença. Nasceu com vida, tem direito sucessório, vira herdeiro. Entendeu? Você tem direito a nome, enterro, dignidade, você tem direito a dano moral, eventual indenização, você se torna persona de direito. Morreu no ventre, morreu antes de nascer, não respirou ao nascer. Não há início da personalidade. O que nós temos? Expectativa de direito. Tem que ser preservada. Nós temos alimentos gravídicos, nós temos a tentativa de aborto forçado de uma gestante, etc. Todo esse dano não alcança somente a gestante, alcança o nascituro também, porque o direito à vida é basilar dentro da nossa sociedade. Então, olha que situação, que assunto importante nós estamos tratando aqui. De acordo com o artigo 2º do Código Civil, olha o que ele diz. A personalidade civil, ela tem início com o nascimento com vida. Já vou te explicar como é que a gente descobre se nasceu com vida ou não. A lei põe a salvo desde a concepção, ou seja, desde o espermatozoide com ovário, desde o espermatozoide, desde a fecundação, a concepção, a vida está resguardada pelo ordenamento jurídico. Mas a personalidade começa com o nascimento com vida. Como é que nós fazemos essa percepção? A criança viveu horas, ou viveu dias, ou viveu meses, não há a menor dúvida. O nosso maior problema é quando a criança nasce ao parto e ela imediatamente é identificado que não há mais vida, que ela está morta. Nasceu morta ou morreu minutos depois, segundos depois? Foi estabelecido que é o seguinte: respirou uma única vez, nasceu com vida. Às vezes isso é tão rápido que a única forma de saber é através de um exame que eu adoro o nome. Por quê? Porque é difícil. É um nome complicado. Quanto mais complicado uma coisa, mais fácil é decorar. Então chama docimasia pulmonar hidrostática de Galena. É uma coisa tão única que você não tem como decorar, né? Então esse exame, olha essas imagens colocadas aqui para vocês. Ele diz o seguinte: se você pegar o pulmãozinho daquele bebê que nasceu, que você não tem certeza se nasceu morto ou respirou, e colocar na água simplesmente, botou na água, se ele afundar, docimasia negativa, nasceu morto. Já não respirou nenhuma vez, morreu dentro do útero. Se ele boiar, docimasia positiva, respirou, nem que seja uma única vez. Você está começando a pensar que o direito não é tão romântico como você imaginava, né? Nós pensamos no quê? Dinheiro, patrimônio, sucessão, nome, para quem vai o bem, para quem não vai, recebe o nome, não recebe, é herdeiro, não é? Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Na prática, nós desenvolvemos muito o emocional, mas na lei é o seguinte: nasceu com vida ou nasceu sem vida? É herdeiro ou não é herdeiro? Tá? Nós temos alguma praticidade aqui e o romantismo afunda junto com o pulmãozinho da criança, né? Não chore, fique forte. Temos 3 teorias para pensar sobre o início da personalidade, tá? 3. Já te falo que a última é a adotada pelo Código Civil. Então, a primeira delas diz o seguinte: teoria natalista.
A personalidade começa com o nascimento com vida. Logo, o nascituro, lembra? Nascituro, aquele que ainda está dentro do útero, aquele que ainda não nasceu, ele ainda não tem personalidade, porque ele ainda não nasceu com vida. Se ele nascer sem vida, se ele for um natimorto, nasceu morto, não tem personalidade. Qual é o maior problema dessa teoria natalista? A maior crítica em cima dela? Bom, se ele nasce sem vida, ele é o quê? Porque ele não é pessoa, não tem personalidade, ele é coisa. Nós não podemos coisificar um natimorto, porque o próprio código diz que desde a concepção nós resguardamos direitos. Então essa teoria está descartada. A teoria da personalidade condicional é aquela que fica esperando. Fala, bom, você tem uma expectativa de direito, tá, nascituro? Você tem uma expectativa, eu vou ficar aqui te esperando. Se você nascer com vida, eu libero seus direitos. Se você não nascer, você não tem personalidade, portanto não tem os direitos a ela inerentes. Maior crítica, o olho está direto no patrimônio. Não há pensamento aqui sobre os direitos da personalidade, sobre os direitos e garantias fundamentais e, portanto, a gente descarta essa teoria, tá? Última teoria é a concepcionista. Direitos resguardados desde a concepção. Nascituro é pessoa humana. Ele ainda não tem todos os direitos de uma pessoa que nasce com vida, etc, etc, até porque ele é um feto. Mas ele tem direitos resguardados pela lei. Essa é a teoria que, pela maioria da doutrina, está adotada no nosso Código Civil, tá? Teoria concepcionista. Inclusive, tem um julgado do STJ que diz o seguinte: existe um nascituro, o pai dele foi morto. Quem teve direito à indenização? Não só a mãe, não só a esposa, mas aquele bebezinho que antes mesmo de nascer teve cindido, teve impedido o seu contato com o pai, porque o pai foi morto. Então foi reconhecido direito à indenização por dano moral para um nascituro, um ser humano que ainda não havia sequer nascido, que dirá respirado uma única vez. Então olha como nós estamos bem fincados dentro da teoria concepcionista. Sobre o natimorto, aquele que nasceu sem vida, quais são os direitos garantidos? Ele tem direito a ter um nome, ele tem direito a ser sepultado e ele tem direito à garantia da sua imagem, como nós temos. Ninguém pode sair por aí denegrindo a nossa imagem, o mesmo vale para o natimorto, aquele bebezinho que não chegou a respirar uma única vez na vida extrauterina, tá? Quando a gente fala sobre natimorto, nasce vivo, respirou, não respirou, nós lembramos dos embriões. Nosso último assunto sobre hoje, e eu já te atualizo que daqui 24 horas isso aqui pode ter mudado. Por quê? Porque isso ainda é um assunto fervendo na nossa sociedade. Conforme a ciência evolui, conforme a gente encontra mais possibilidades de uso, principalmente de célula-tronco, isso aqui precisa evoluir. Hoje, qual é a realidade? Hoje, nós podemos fazer o uso científico, o uso terapêutico, e aí a gente pode falar em pesquisa, pode falar em uso de célula-tronco, etc. Nós podemos fazer quando eu tenho embriões inviáveis. Não adianta, eu não estou falando de embriões que estão dentro do útero, eu estou falando de vidrofertilização in vitro. Eles não são mais viáveis, eu não consigo mais fecundar isso dentro de uma mulher para que surja uma vida. Ou eu tenho embriões congelados há mais de 3 anos. Que é considerado um tempo muito grande, né? Não que não seja possível utilizar, mas é o que a lei normatiza. Mais de 3 anos. Além disso, eu preciso ter fertilização in vitro, eu preciso ter consentimento dos genitores, aprovação para usar isso em laboratório, para pesquisa, etc. E eu tenho que ter certeza de que há inviabilidade da vida extrauterina. Eu vou ter que trabalhar isso como, dessa vez sim, como coisa. Material de estudo, material científico, material médico, porque não? A gente fala em célula-tronco,
células embrionárias, etc. Isso aqui é um grande avanço para a ciência e aqui nós não temos personalidade, tá? Aqui nós não temos personalidade. Temos essas exigências para a utilização, mas não há início da personalidade. Lembrando, respirou fora do útero. Aqui isso não acontece, certo? Então, por hoje, eu agradeço muito a presença de vocês, peço que revisem a aula, leiam o conteúdo da nossa apostila e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Eu espero vocês. Muito obrigada!